Olá pessoal, meu nome é João, eu sou da Faculdade de Matemática da PUC Campinas e eu e a minha amiga Beatriz, Bia. Olá, meu nome é Beatriz, sou também da Faculdade de Matemática da PUC Campinas. Nesse vídeo nós nos foram propostos montar uma aula sobre frações para os alunos da Escola Estadual da Alberto Nascimento daqui de Campinas. Estamos realizando a disciplina de estágio supervisionado em Matemática 2 com a orientação da professora Graça Abreu. Bom, no primeiro momento, gente, a gente pensou em trazer para vocês a questão de música e frações. Como que a música está atrelada à fração? Para a gente primeiro começar a ter uma ideia, né? Vamos ver um vidinho de uma curiosidade do samba brasileiro. A matemática ajuda a gente a fazer música. Por quê? Para manter o ritmo, é preciso contar o tempo. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se a gente representar isso como uma unidade, a fração meio pode ser representada da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E um terço. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a um quarto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o samba pode sair dessa fração 1 quarto. Muito legal, né, gente? Olha só como é que, já no primeiro momento, a gente já estamos pegando um aspecto cultural e trazendo aqui para matemática. Agora, para mais uma complementação, o clássico, né? Donde no país da matemática, né? A gente pensa, nossa, existe fração na música, mas como isso é possível, né? Se alguém aqui já viu uma partitura de música, ou já estudou um pouco de música, vai reconhecer imediatamente como isso está totalmente vinculado, né? Mas antes de a gente partir de uma questão mais teórica, vamos ver um trecho do vídeo do Donald no País da Matemática, que mostra como Pitágoras desenvolveu a música. O Pitágoras teve um grande impacto nesse quesito, né? Olá, Donald. Sou eu. Onde estou? No país da matemática. País que é matemática. Nunca ouvi falar dele. É uma terra cheia de aventuras. É você. Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Isso é comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática? Isso é para intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Sem os intelectuais, não existiria música. Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática e música. Você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei! Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações, ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números, elaborou a escala musical que é usada até hoje. Caramba! A matemática está mesmo dos lugares mais incríveis. Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama.
Vamos ver qual é o assunto de hoje. O que está vendo? Shhh, é um ensaio. Olha o ritmo. Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje. P-A-M-O-T-E-I. Viram, pessoal, como a música está atrelada na matemática há muito tempo, né? Bom, agora para a gente começar a falar um pouco mais sobre uma questão teórica da fração e da música, vamos entender primeiro o que é a música, né? A música é a arte dos sons, né? Que são representados através das notas musicais. O que nós temos de principais elementos na música é o ritmo, que o ritmo é o que ele é? Uma combinação de sons de acordo com as variações de duração. Pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, né? O importante é que combine esses valores para gerar um bom resultado de ritmo. Harmonia. A harmonia é uma combinação de vários sons simultâneos, ou seja, se você pegar um pandeiro, uma guitarra, uma bateria, se você conseguir fazer um som agradável com eles ao mesmo tempo, a gente está fazendo uma harmonia. E a melodia, que é a combinação de sons sucessivos, né? Ou seja, um após o outro, né? Bom, resumindo aí, os sons musicais eles são representados pelas notas musicais. O ritmo é o movimento ordenado dos sons no tempo, ou seja, combinações de valores de cada nota. A harmonia é a combinação de sons simultâneos e melodia é a combinação de sons sucessivos. Aqui vamos ver um modelo de como é uma nota musical. Ela tem uma haste, um colchetes e uma bolinha que a gente chama de cabeça. Existem várias representações das notas, mas cada uma tem o seu respectivo termo, ou seja, a sua duração, a sua pausa, a gente vai ver mais para frente. Bom, quando a gente fala de música, nós também temos que relacionar ela com os pentagramas, né? Com as claves, com a questão como a gente junta essas duas coisas, né? A representação disso, né?
todo mundo conhece as 7 notas musicais, não é? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Elas estão organizadas de modo que são do mais grave a um som mais agudo, né? E você pode repetir essa sequência a cada 7 notas, né? E como é um pentagrama, né? São escritos sobre uma pauta de 5 linhas paralelas entre si e equidistantes. O que são equidistantes? Equidistantes que possuem uma mesma distância a todos os outros, né? Bom, e como que a gente define essa posição relativa, né? A gente coloca no início da pauta, né? Um sinal chamado clave, que há 3 claves: clave de Sol, clave de Fá e clave de Dó. Nesse caso, a gente vai trabalhar só com a clave de Sol, para a gente poder, num primeiro momento, relacionar ela com a matemática. E aqui a gente tem um exemplo de pentagrama, né? E aqui a gente está vendo algumas características, né? O que seria essa fórmula? Essa fórmula de compasso, né? Essa fórmula de compasso ela vai trazer o tempo que cada compasso vai ter. No caso, nessa imagem, a gente tem um compasso selecionado ali, né? E percebemos que temos 4 notas musicais. Essa nota aí, a gente vai ver daqui a pouco, ela possui 1 segundo cada. Ou seja, depois da travessão nós temos 4 notas musicais. 1 segundo cada quer dizer que nós temos 4 segundos no total, certo? Ou seja, cada compasso é obrigatório ter 4 segundos. Mas e se fosse, nesse caso aqui, 2 sobre 4? Ou seja, a cada compasso nós teremos o quê? 2 segundos cada. Ou seja, o numerador ele vai indicar a quantidade de tempo que vai valer cada compasso, certo? Agora a Bia vai continuar para a gente. Vamos lá. Aqui nós temos uma tabela onde são representadas as notas musicais. Aqui na primeira coluna a gente tem o nome, na segunda a nota e na terceira é o valor. O valor é medindo o tempo, né? Que o João falou anteriormente. Bom, então a gente tem a semibreve, que o tempo dela é 4, a semibreve pontuada, que o tempo dela é de 6, a mínima, que é 2, a mínima pontuada, que é 3, a semínima, difícil de falar, né? Que é 1, a semínima pontuada, que ela é um número misto, ela é composta de uma parte inteira e uma fração. A gente tem a colcheia, que o valor dela é meio, 3 quartos, a semicolcheia, que é de 1 quarto, a semicolcheia pontuada, que é de 3 oitavos. Então, aqui a gente tem a tabela dos valores das notas. Então, aqui para a nossa primeira atividade, a gente tem que resolver essa operação, que a gente vai encontrar soma e subtração, tem fração e também tem número inteiro, e a gente tem que relacionar com a nota que foi apresentada aqui na tabela anterior. Então, para isso, a gente vai dar 5 minutos para vocês resolverem e depois a gente volta com a resposta e a gente comenta um pouquinho sobre essas operações.
Bom, pessoal, acho que já deu tempinho. Então, vamos voltar aqui para a nossa resolução. Bom, nesse próximo slide, a gente vai encontrar as respostas. Seriam do que a gente chegou na nossa operação, resultado da nossa operação, correspondente com a nota musical. Lá na tabela tem o valor de cada tempo, lembra? Então, antes da resolução, a gente precisa recordar algumas coisas que a gente já aprendeu no nosso decorrer aí da escola, né? Quando a gente vai realizar uma operação com fração, a gente encontra, às vezes, denominadores diferentes, como nesse caso aqui, a gente tem o 5 e o 6. E aí, como que eu faço para resolver? Acredito que na atividade, vocês chegaram também ali em denominadores diferentes, certo? Então, lá, se eu não me engano, foi o 1 e o 2. Um pouco mais fácil de resolver. Nesse caso aqui, eu trouxe o 5 e o 6. Então, como que a gente faz para resolver esse MMC? Bom, o MMC, ele é um mínimo múltiplo comum entre dois fatores, certo? Então, para a gente resolver, ele tem que ser múltiplo ao mesmo tempo desses dois fatores. Número inteiro e diferente de zero. Quando a gente pensa no 5 e no 6, a gente encontra o 30. Aí, para resolver, a gente pega esse valor do denominador, 30, e divide pelo 5, da minha fração anterior. Então, a gente vai chegar no 6. E eu multiplico ele pelo numerador. Faço o mesmo processo na outra fração. Eu divido 30 pelo 6 e multiplico o resultado, que é 5, pelo numerador. Agora sim, com denominadores iguais, eu posso resolver a soma. Eu vou chegar no resultado de 22/30. Mas se eu observar essa fração, eu vejo que eu consigo simplificar ela. Então, se eu dividir o numerador e o denominador por 2, o meu resultado vai ser 11/15. Certo? Agora o João vai falar para vocês um pouquinho da resolução da atividade anterior. Pessoal, bom, imagino que vocês tenham resolvido aí, né? Como a Bia falou, como a gente faz o MMC, né? Mas, se notarmos, algumas das operações que vocês fizeram aí com frações, elas haviam MMCs que vocês percebiam que poderiam ser iguais a algum dos denominadores. Por exemplo, meio mais 1/4. Bom, vocês tiveram que fazer MMC e chegaram que MMC é 4. Mas notaram que é o mesmo número do denominador de 1/4. Por quê? Quando a gente vai fazer MMC de números que são múltiplos, a gente sempre vai considerar o número maior. Por exemplo, de 2 e 4, 4 é múltiplo de 2. Ou seja, o MMC é 4. Um outro exemplo, 8 e 16. Nesse caso, a gente percebe que 16 também é um múltiplo de 8. Ou seja, o MMC entre 8 e 16 é o 16. Mas e se for 4 números? Tudo bem. Se for MMC de 2, 4, 6 e 8. O 4, 6 e 8 são múltiplos de 2. Então, o MMC é o maior número entre eles, que é o 8. De 3, 9, 27 e 81. 9, 27 e 81 são múltiplos de 3. Então, o MMC é o maior entre eles, 81. Com isso, com essa dica, fica muito mais fácil calcular alguns MMCs para a gente. Certo? Agora a Bia vai falar de alguns MMCs que são um pouquinho mais trabalhosos. Isso mesmo. Os MMCs trabalhados anteriormente eram mais simples da gente chegar ali no múltiplo comum entre os dois, certo? E agora, quando eu encontro denominadores como o 12 e o 45, como que eu vou achar o MMC desses valores? Para isso, a gente pode resolver pelo método da fatoração, onde a gente pega o menor número primo que divide pelo menos um dos dois números, como está colocado aqui. Então, eu tenho 12 e o 45. Eu vou dividir ele por 2, que é o meu menor número primo.
ele não divide o 45, certo? Mas ele divide o 6. Então, eu coloco o resultado da divisão do 12 pelo 2, que é 6, e eu passo novamente 45. Repito esse valor, né? Então, novamente, eu pego 2, que é o meu menor primo, e ele ainda consegue dividir um dos fatores. Ele consegue dividir o 6. Então, eu coloco o resultado, e ele não divide ainda o 45. Então, eu vou repetir esse valor. Agora, nesse caso, o 2 já não consegue mais dividir nenhum fator. Então, eu vou pegar o próximo número primo, que é o 3. Então, eu vou dividir 3 por 3, chego no resultado 1, que é o meu objetivo. Divido por 45, o 3 por 45, eu chego no 15. Aí eu olho de novo, eu tenho 15 ainda para dividir. Então, eu consigo dividir por 3, certo? 15 dividido por 3, eu chego no 5. Agora, eu pego o 5, que é meu próximo número primo, que divide um dos fatores, e eu chego nos dois resultados igual ao número 1. Quando eu chego nesse resultado, no 1, eu termino meu processo. Para eu encontrar o MMC, é só multiplicar todos os fatores primos que eu encontrei nessa fatoração. E nesse caso, entre 12 e 45, o meu MMC é o 180. Aí eu vou lá e vou fazer o processo do MMC que eu já fiz anteriormente no exercício, certo? Agora o João vai explicar para vocês um pouquinho sobre Frações equivalentes. frações equivalentes, muito importante também. É um assunto aí complementar, né, dessa questão de estudo de frações e totalmente importante. Mas primeiramente, vamos tentar entender o conceito de frações equivalentes. O que seria uma fração equivalente? Bom, quando a gente fala equivalente, equi, eu já sei que vai ser alguma coisa igual, né? No caso da equivalência de frações, nós temos uma possibilidade de representar a mesma quantidade em frações diferentes, certo? Bom, como que a gente faz para a gente achar uma fração equivalente? Bom, nesse caso aqui, nós temos o 1 sobre 2, né, ou meio, no centro da imagem. E nós temos várias flechinhas, né, que denominam as frações equivalentes. Ou seja, se eu pegar ali, ó, meio vezes 2, ou seja, eu estou multiplicando numerador e denominador. Muito importante, não podemos esquecer disso. A fração só será equivalente se você multiplicar ou dividir numerador e denominador. Nesse caso, multiplicando por 2, temos 2 quartos. Pega a sua calculadora aí e vamos fazer um teste. Divide 1 sobre 2. Você vai chegar em 0,5. Depois você divide 2 sobre 4. Você vai chegar em 0,5. Aí depois de novo, 4 sobre 8. 4 sobre 8 vai dar a mesma coisa. Todas as vezes que você fizer essa multiplicação, você vai chegar no mesmo resultado. Estou representando a mesma parte de uma fração com frações diferentes, certo? No caso ali também, a gente pode fazer isso incontáveis vezes, certo? Que é o que mostra a nossa representação aqui na imagem, né? No caso ali, 2 quartos. Multiplicou por 2 de novo, depois por 2 de novo. E você pode multiplicar por 2 quantas vezes você quiser. Sempre que você pegar a sua calculadora e fazer a divisão do numerador pelo denominador, você vai chegar no mesmo resultado. Aqui a gente pode afirmar nessa figura que a gente acabou de falar, não é? Nós temos o meio, que é a representação de... Vamos pensar aqui, vamos supor, vou pegar algum exemplo. Isso aqui é uma peça de dominó. Nessa sua peça de dominó, você pegou metade dela. Depois, você pegou a outra metade dela. Certo? Então, você pegou a metade da metade. Multiplicou por 2. Numerador e denominador. Depois, você pegou e você quis pegar essa metade e dividir ela em 3. O que você fez? Você multiplicou por 3, numerador e denominador. 3 sextos. E assim sucessivamente. Ou seja, o meio é igual a 2 quartos, que é igual a 3 sextos, que é igual a 4 oitavos. Certo? O que a gente quer mostrar nessa imagem para vocês, que eu vou voltar aqui rapidinho na outra, que independente se eu multiplicar ao meio por 2, ou por 3, ou por 4, ou por 5, sempre serão equivalentes. Certo? Essa ideia ela é fixa porque como a gente está multiplicando numerador e denominador,
eles sempre chegarão ao mesmo resultado final, porém com símbolos matemáticos diferentes. No caso, esses símbolos são os números. Certo? Agora a Bia vai falar um exemplo para vocês para a gente poder finalizar a aula. Isso, eu vou falar agora para vocês. Retomando aí o que o João falou, então essas frações equivalentes, elas sempre vão demonstrar ali uma mesma quantidade, certo? Ali, como ele mostrou na demonstração ali das barrinhas, a gente sempre vai estar representando um mesmo valor. Então, aqui, agora eu vou propor para vocês uma atividade, certo? Vamos lá para o problema. Eu quero saber se vocês entenderam aí o que a gente passou para vocês. Olha, a Ana, ela comeu 4/8 da pizza. E Luísa comeu 2/4 da pizza. Eu quero saber quem comeu mais. Quem aí entre a Luísa e a Ana comeu mais pedaços de pizza? A gente vai dar um tempinho. Quanto tempo, João, você acha que é? 3 minutinhos é o suficiente. 3? Então tá, e a gente já volta com a resposta, tá bom? Bom trabalho. Bom, pessoal, acho que já deu tempo, então vamos voltar aqui para a nossa resolução. Nesse próximo slide, a gente vai colocar aqui para vocês a imagem da pizza. Então, o que aconteceu? Quem comeu mais? Neste caso, como a gente trouxe para vocês anteriormente, sobre as frações equivalentes, Ana e Luísa comeram a mesma quantidade de pizza, nem mais nem menos. As duas comeram a mesma quantidade, porque 4/8 é igual a 2/4. Espero ter clareado aí para vocês. Bom, a gente vai encerrar por aqui, então, a nossa aula. E o objetivo foi a gente conseguir contextualizar esse conteúdo de fração, conseguir aproximar um pouquinho do cotidiano de vocês, trazendo a música como um exemplo. E agora também a questão da pizza,
ou quando a gente vai fazer outras operações utilizando a fração. Bia, parece que elas estavam com fome, né? Cada um comeu metade, né? Tá. Então, olha só. Mas, pessoal, é isso. A gente queria trazer alguma coisa diferente, né? Essa aula não foi com o intuito de mostrar todo o conteúdo de fração, né? Foi uma questão mais para a gente poder visualizar algumas coisas diferentes que a gente pode encontrar. Lembrando aí que a matemática está presente no nosso cotidiano em todo lugar, né? Recomendo vocês assistirem todo o filme do Dono de Um País da Matemática, que tem muitas coisas interessantes, É muito bom. muito legal, né? E eu e a Bia agradecemos vocês por terem assistido, viu? Valeu, pessoal. Muito obrigada, gente. Até mais. Até mais.